Amém, queridos? Vamos abrir a nossa palavra no livro de Lucas, sua Bíblia, por favor, no capítulo 24, do versículo 13 ao 31. Amém? Lucas 24, do versículo 13 ao 31. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam, os ossos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Até aqui, palavra do Senhor. Amém? Eu quero, diante desse ambiente de adoração, de intercessão, onde nós vemos aqui Deus para honrar-te, glorificar-te. Nós não somos dignos de entrarmos na tua presença, mas é a graça redentora de Cristo que derramou a sua vida na cruz do Calvário, para que o seu sangue purificasse os nossos pecados. E nós reconhecemos que somos pecadores. E por isso Deus, na graça de Cristo, que nos dá acesso ao Senhor, pelo poder do Espírito Santo que habita em cada um que crê em Cristo Jesus, nós queremos nesta noite discernir a tua palavra, aprender da tua palavra, que ela possa ser instrumento forte, transformador, libertador. Que o Senhor me use como um instrumento da tua graça. Não há sentido de eu falar com o meu conhecimento e com a minha sabedoria, mas há sentido de eu falar com a plenitude do Espírito Santo. Que ele habite em mim, seja ele e não eu, que ele me use com poder e autoridade, para que ele possa falar ao meu coração, como vem falando, e ao coração de todos nós. Assim pedimos Deus e repreendemos toda a força do mal que venha impedir de que o Senhor seja pleno também nesse momento. Assim oramos no poder de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Vamos estar com vocês nessa noite. Semana passada, eu falei sobre os 4 homens que fizeram parte do momento da crucificação de Cristo. E eu falei do tema de que a vida nos pede uma resposta constantemente. A vida nos pede uma resposta constantemente. Diariamente, a vida nos pede respostas. Diariamente, nós temos situações em que a vida ela nos pede uma resposta imediata. E às vezes nós não sabemos como dar resposta aos desafios da vida. Hoje eu queria continuar nesta linha, onde temos que dar uma resposta para a vida quando há um ambiente de tristeza. E esse era o ambiente em que se encontravam esses 2 discípulos andando pelo caminho de Emaús. Eles estavam tristes com a morte de Cristo, com tudo o que havia acontecido. E eu queria trabalhar com vocês nessa noite, junto, analisarmos 3 tipos de tristeza. A tristeza pelas expectativas geradas, a tristeza por falta de discernimento espiritual e a tristeza que se troca por alegria. Então vamos caminhar nesse texto diante desse desafio. Há uma tristeza que nós sentimos quando as nossas expectativas geradas são frustradas. As expectativas, elas funcionam em 2 vias. Uma é aquela que você gera nas pessoas, e a outra via é aquela em que as pessoas geram em você. Os discípulos e todos os que estavam com Cristo naquele momento, que caminharam com Cristo, eles eram simpatizantes de Cristo. Eles tinham a expectativa de que Cristo seria um libertador da opressão que eles viviam debaixo do Império Romano. Impostos altíssimos, corrupção. É claro que nós não sabemos o que é isso. Isso aconteceu lá no Império Romano. Não é a nossa realidade. Manipulação política, manipulação religiosa. Os judeus se venderam ali no Sinédrio, eles se corromperam com o Império Romano diante de tudo. E Cristo, como um homem profeta, homem e profeta de Deus, ele, então, encontrava ali os próprios judeus como seus grandes inimigos, inclusive foram eles que o condenaram. Lucas 24, 21, versículo 21, que nós lemos, diz assim: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Muitas vezes, nas expectativas que nós temos, a questão não é o que a pessoa é, mas o que nós queremos que ela seja. Isso acontece no relacionamento. Isso acontece no casamento, isso acontece no namoro, no noivado, isso acontece no relacionamento de patrão, empregado, patrão. Há uma expectativa que é gerada e ela é muito perigosa, porque essa expectativa, ela está muito mais na questão do que nós esperamos do que, na verdade, aquela pessoa pode ser. Eu sempre digo que, às vezes, quando nós geramos uma expectativa sobre alguém,
e nós queremos que ela seja aquilo que nós gostaríamos que ela fosse, nós corremos o risco de que aquilo seja falso. Porque ela tem que ser quem ela é. Não é verdade? É claro que pode mudar. Mas é importante que a pessoa seja quem ela é. Esperamos em pessoas a nossa necessidade, e isso nos coloca em uma situação de não aceitar ou compreender qual é o propósito de Deus com aquela pessoa. Isso estava acontecendo com Cristo. Eles esperavam em Cristo a necessidade que eles tinham imediata. Que era alguém que viesse, é como nós estamos caminhando para as eleições desse ano. Em quem você vai votar? Qual é a expectativa imediata que você tem para que o presidente do Brasil, nos próximos 4 anos, mude esta nação? E nós colocamos isto nesta pessoa. Mas será que nós estamos dispostos a fazer a nossa parte para que a nação mude? Será que nós só vemos a corrupção lá e não vemos em nós? Nós somos um povo corrupto. Nós somos um povo que não tem princípios e não tem valores. Nós somos um povo em que, se tiver uma oportunidade de poder enganar, a gente engana. E a gente diz ainda que foi bênção de Deus. Eu tive um pastor aqui, que ele teve a ousadia de dizer que ele foi pagar o combustível e o cara se enganou no troco e ele foi abençoado. Não dá mais aqui. Mas eu quero dizer, queridos, que às vezes a questão não está tanto em quem nós queremos que governe o país, mas em quem nós somos como nação. As pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia refletem em um país melhor. Eu já contei isso aqui, esses dias eu estava ali no Burger King da Vila Aula, né? E aí tem um pessoalzinho que fica ali fora, e aí o que eles fazem? Você deixa o teu copo ali, na mesa, você já terminou o seu lanche, eles vêm, pegam o teu copo, vão nas máquinas e enchem. Eu sei que ninguém fez isso. Vão lá e enchem, e saem na boa. Os funcionários também, não sei se veio, assim. Né? E eu estava lá observando isso, eu quase que dei um chute na camada de um gordinho lá, né? Eu ia perguntar para ele assim: você acha que o nosso país é corrupto? Você acha que o nosso governo é corrupto? Porque são essas pequenas coisas que fazem com que uma nação mude. Agora é interessante porque essas pessoas, elas tinham uma expectativa com Cristo que não envolvia elas no processo daquilo que elas estavam ou que elas eram, mas sim naquilo que elas queriam. E nós fazemos isso com Cristo hoje, né? Nós buscamos o Senhor pelo que Ele pode nos dar. A mídia gospel faz isso. Vem para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Outro motivo da expectativa está em achar que quem tem o poder e quem não tem o poder. O fulano lá, quando ora, irmãos. Aquele pastor. Isso é medir as pessoas, é medir o poder de Deus nas pessoas. Jesus foi poderoso até onde as pessoas achavam que ele era. Quando Jesus disse para Pedro:
Pedro disse, por ti eu estarei disposto a morrer, e disse, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Jesus foi poderoso para Judas até onde ele achava que era. Quando ele não achou que não era mais, ele vendeu Cristo por aquelas moedas. Sabe aonde acaba o poder de Deus? No livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa vontade diante do poder de Deus. É ali que você decide quem você é e o que você quer. E é maravilhoso. Essa liberdade que Deus nos dá de ser e fazer, escolher. É maravilhoso isso. Porque é essa liberdade que nos dá o poder de escolha. E quando nós escolhemos Deus, quando nós dizemos não ao pecado, quando nós conseguimos lutar contra aquilo que é errado, isso agrada a Deus. Não é o poder de Deus se manifestando, é a nossa escolha. É o nós dizemos não. É isso que agrada a Deus. Eu recebi um vídeo hoje de um culto gay. O pastor gritando, Jesus é gay, todos gays lá, ele é gay. Né? Eu disse, olha que legal, liberdade. É liberdade. Onde está o poder de Deus? O poder de Deus, ele está nas nossas escolhas. Porque eu recebi um vídeo também essa semana, um áudio, que dizia assim, que tem muito médico gay, e quando você entra numa UTI, é ele que salva a tua vida. Né? Quando o teu filho está lá entre a vida e a morte, é ele quem salva. E aí? É um preconceito. Você está disposto a amar alguém que luta algo assim? Com algo assim? Como cristão? Jesus, ele disse, naquele momento da sua crucificação, ele disse, eu posso pedir ao Pai uma legião de anjos para me livrar, mas a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a vontade. Dizer não para o pecado e para a carne é mais difícil às vezes do que crer em Deus. Jesus adverte Pedro em Lucas 16, 23, 24, ele diz que Pedro, você não pensa nas coisas de Deus, mas somente das dos homens. Ele diz no versículo 24, nesse mesmo capítulo, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Eu vivi um período do meu ministério muito desanimado com as pessoas. Uma psicóloga, a doutora Silvia, ela trabalhou no projeto, no período, e ela me disse assim, sabe qual é o problema, pastor? Que você tem? Você cria muitas expectativas nas pessoas. Por isso você se frustra. Eu aprendi a ser mais comedido neste quesito da expectativa. Aprendi a não gerar tantas expectativas nas pessoas. Tenho falado isso com as pessoas. Quando alguém chega para mim e diz assim, o fulano, o ciclano, eu sou para cuidar.
Não gere muitas expectativas, porque você vai se frustrar. Quando a gente namora, né? A gente gera muitas expectativas. A gente gera muitas expectativas. Quando a gente noiva, a gente gera muitas expectativas, e quando a gente casa, essas expectativas começam a ser frustradas. Namorava, tinha um fogo desgraçado. Né? Aí casaram, pastor, nem me toca mais. O Zé nem me procura lá, mas também que não descobre. É interessante. Porque a gente gera uma expectativa nas pessoas e a gente se frustra. Cuidado com as expectativas. Saiba que as pessoas são frustradas. Elas podem frustrar você. Nós somos uma igreja imperfeita. Eu sou um pastor imperfeito. Quem é imperfeito aqui é o pastor Steve. E nós temos que cuidar, porque as pessoas geram muitas expectativas. Não, eu quero que o pastor me use, o pastor ore comigo. O pastor vai. Por quê? Cuidado, porque aquilo que você acha que há poder em mim não pode ser maior do que há em Deus. Nós temos que cuidar com essas expectativas que nós geramos. Quando nós começamos a fazer acepção de pessoas. Bob Marley disse uma coisa interessante, que ele fez, mas ele disse, difícil é confiar em alguém nesta vida, pois até a sua própria sombra te abandona no escuro. Devia estar, eu não estava noiado nisso. W. Smith disse assim, sou maduro bastante para perdoar, olha que legal, mas não sou tolo para confiar o suficiente para não. O que é mais fácil para você, perdoar ou confiar? O que é que Deus pede de você? Perdoar ou confiar? Perdoar. Perdoar. Repita comigo, Deus pede. Eu perdoo. O confiar é um processo em que a gente vai vivendo e vai lidando com a vida no dia a dia. Por isso que os relacionamentos se acabam. Por isso que os casamentos se acabam. Porque os nossos cônjuges não são perfeitos. Aí nós temos um segundo ponto ali no texto, que é a tristeza por falta de discernimento espiritual. Eles não discerniam espiritualmente que a cruz e a morte e a ressurreição eram um plano de Deus. Jesus diz isso no versículo 25, ele diz para eles, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E ele diz no 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Eu penso que nós somos como esses dois discípulos, andando pelo caminho, né? Nós não temos discernimento, porque quando nós estamos andando pelo caminho, nós estamos presos aos problemas do dia, nós estamos presos à loucura da vida, e as tristezas, e as loucuras, e a agenda, e tudo aquilo que nós fazemos nos impede de discernir espiritualmente muitas coisas. Muitas coisas. Eu não sei aonde nós vamos parar diante do poder que o celular está tendo na nossa vida.
Eu estava observando esses dias um vídeo de passeio da Suíça, entrei, que ele vai muito devagar para que as pessoas apreciem todas as belezas que existem naquela região. Ele tem vídeos panorâmicos em cima e tal. E aí, cara, disse assim, você observou os jovens que estavam lá dentro? Eu disse, não, todos eles estavam olhando o celular. Você está entendendo? A gente não está mais observando a vida. A gente não tem mais percepção do nada. A gente não tem mais percepção das belezas da vida. Hoje eu saí lá da casa do Lúcio da Ruth, eles têm uma árvore na frente de folhas vermelhas. Já viu lá, Lúcio? Aí, e aí os carros, ela está caindo as flores, os carros estavam todos cheios, o chão, e eu bati uma foto. Achei tão lindo aquele. Parece bobo, mas nós temos que ter mais percepção das flores da vida, das crianças que sorriem, da criança que chama. Eu gosto de caminhar no parque, e está lá o pai, né, no celular, jogando bola com o filho. Ele está chutando a bola, nem está na frente dele, o filho está com a bola na mão. Isso é sério, gente. Isso é sério porque nós não estamos mais conseguindo ter discernimento espiritual das coisas da vida. Eles só conseguem ter discernimento quando eles param e juntos, à mesa, os olhos deles se abrem. Há muitas coisas na minha e na sua vida para que nós precisamos de um discernimento, nós precisamos parar, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, consagrar, pedir um discernimento de Deus. Porque às vezes nós estamos caminhando pelo caminho, na loucura da vida. Eu tenho sempre orado a Deus no meu ministério para que eu não perca o foco do propósito ao qual Deus me deu. Eu vi muitos pastores que as igrejas cresceram de uma forma muito grande e eles perderam o propósito. Perderam o propósito. Eu já tive muitos propósitos. Muitos propósitos. E pessoas que vieram para cá e pastor, crescer, eu não posso perder aquilo para o qual Deus me chamou. Eu não posso deixar de ter a percepção de uma mãe que sofre com um filho que está nas drogas. Eu não posso deixar de ter a percepção de acolher aquele que está caído pela rua e que precisa de ajuda. Eu não posso perder isso. E é fácil de perder isso. É fácil. Tem pastores que fecharam creches, eles tinham creches de 150 crianças fechadas, que a igreja explodiu. E aí ele não tem mais tempo, porque ele tem que ir. A agenda dele passou a ser acossada com convites para pregar e ministrar. Irmãos, eu não quero perder a essência daquilo que Deus me chamou. Nós não precisamos ser uma igreja grande, nós precisamos ser uma grande igreja pelas nossas ações. Amém? 70 pessoas são internadas pelo centro de triagem. Estão aqui a partir de amanhã, às 9 horas da manhã. 70 pessoas por mês. Nós atendemos em média de 3.000 pessoas por ano com problemas na educação. Sem contar o que nós fazemos na clínica. Milhares de pessoas são alcançadas pelo projeto semear. E tantas outras ações que nós temos. Eu não posso perder aquilo que eu falo de gente. Eu já tive pessoas, famílias que vieram e disseram, pastor, nós não vamos ficar mais nessa igreja também. Eu não quero que meus filhos cresçam onde tem drogados. Eu disse, então, irmão, aqui eu tenho a minha Rita, tem a pessoal, tem mais uma cliente aqui, tem vários.
Sinta-se à vontade. Porque o reino de Deus, Jesus veio para quem, irmão? Para os doentes. Nós não podemos perder a essência. As famílias que estão aqui, nós temos várias famílias aqui de pessoas que não têm problema com isso, mas eles amam o que nós fazemos e nos apoiam profundamente. 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 Eu sou grato por cada um deles. Por isso que eu falo, fazer um casamento, dar a bênção a um casal, a uma mãe de um Fernando que sofreu, como ela sofreu, a dependência de filho, para mim é um motivo de gratidão a Deus, por aquilo que Deus está fazendo na vida. Por ela nos reconhecer. Isso é uma honra. Eu quero a bênção desta igreja. É uma honra. E quero ir no retiro, ele já falou. E vou pagar a vista. Só calma. Hoje vai sair uma inscrição. Para ter uma resposta, um discernimento é preciso orar e parar. Há muitas situações em nossa vida que é um plano de Deus e nós precisamos passar por um caminho que parece de pedra e espinhos, mas no final vai ficar tudo bem. Jesus passou por isso, ficou tudo bem. Terceiro ponto, tristeza por alegria. Por que eles estavam tristes? Porque Jesus conseguiu impressioná-los, mas não satisfazê-los. Nós gostamos de nos impressionar com as pessoas, com as coisas, mas não queremos nos aprofundar. Jesus impressionava eles, alimentou tantas mil pessoas. Fez cego enxergar, paralítico andar. Jesus impressionava as pessoas. Aqueles discípulos que estavam ali, eles foram impressionados pela vida de Jesus. Há muitas pessoas impressionadas, há muitas pessoas que estão na igreja que são simpatizantes do Evangelho. Satisfação somente se encontra na intimidade. Vou usar uma metáfora. Às vezes as pessoas dizem assim, limpa assim na costela de chão. As pessoas ficam impressionadas. Mas elas só vão se satisfazer de comer a costela. Às vezes nós vivemos impressionados com muitas coisas. Mas nós precisamos nos satisfazer com o plano de Deus na nossa vida. A verdadeira alegria somente brota de dentro para fora, quando se vive uma intimidade com o Senhor. A intimidade me faz esperar com paciência pelo Senhor, porque tudo que é bem feito tem um tempo, um processo e uma história. Os discípulos ali no caminho de Emaús já faz 3 dias. 3 dias. Eles estavam tristes porque já fazia 3 dias. Quantos dias faz que você está esperando algo, uma resposta de Deus? Quantos dias faz que você está buscando de Deus um direcionamento? Quanto tempo faz? Israel esperou 40 dias para que Moisés trouxesse as tábuas da lei. Davi levou 20 anos para ser rei. E Elias orou 3 anos para que chovesse sobre Israel. Mandela ficou preso 27 anos para que pudesse ser presidente da África. Martin Luther King lutou 10 anos para libertar os negros da escravidão e do racismo. Talvez você esteja ansioso com algo na sua vida. Calma, Deus está escrevendo a sua história. Descanse, declare. Eu confio nele, descanse nele. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus trará água ao ermo
o seu pomar vai frutificar. Calma, Deus não terminou com você ainda. Calma, Deus não terminou com você ainda. Deus tem um plano maravilhoso para você. Amém? Calma. Não acho que Deus está demorando. Após reconhecer Jesus, os 2 discípulos voltam para Jerusalém. Voltar faz parte daquilo. Reconhecer os nossos erros e mudar pode trazer a alegria de volta ao nosso coração. Voltar faz parte daquilo. Arrependimento não é quando você chora, mas é quando você muda. A virtude de uma pessoa não está no seu sucesso, mas está em reconhecer os seus erros. Essa é a virtude de Deus. Voltar, às vezes é necessário. Voltar, às vezes é necessário. Ah, pastor, eu me desviei tanto que eu não consigo mais voltar. Se você não voltar, você não se encontra de novo. Ah, mas eu pequei tanto que eu não consigo mais voltar. Se você não voltar, você não conseguirá se perdoar. Às vezes é necessário voltar. Às vezes é necessário voltar ao primeiro amor. Voltar à essência daquilo que era. Às vezes é necessário conversar com a minha esposa e dizer assim, nós precisamos voltar um pouco. Nós precisamos encontrar algumas coisas que nós perdemos pelo caminho. Quando eles tiveram seus olhos abertos, eles não iam mais voltar para Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Vamos levar as boas novas. Por isso, irmãos, a tristeza pode ser trocada pela alegria quando nós entendemos e discernimos que aquilo que Deus está fazendo na nossa vida é um bem. É um bem. Nós precisamos compreender que Deus está escrevendo uma história com cada um de nós. E nós precisamos ter uma história para contar. Essa dimensão de podermos compreender e discernir as coisas espirituais, elas são essenciais diante daquilo que está acontecendo na nossa vida. Às vezes nós cobramos de Deus, dizemos, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Mas às vezes a gente não está dizendo, Deus, me dá discernimento do que é isso. Abre os meus olhos. Naquele momento em que Jesus se reúne à mesa e pega o pão e parte o pão, os olhos dele são abertos. Às vezes, nós somos cegos ao ponto de não vermos Cristo ao nosso lado, falando com a gente. Mas ele não desistiu. Eles insistiram para que ele ficasse com eles. E quando eles, então, sentaram junto à mesa, Jesus partiu os olhos deles. A essência do que nós somos é Espírito, eu sempre falo isso. E nós precisamos ter esses discernimentos espirituais daquilo que está em nossa vida.